Eu quero dizer para os irmãos, fico muito feliz pelo convite. Eu fiquei assentado ali atrás, fico feliz para ver o Carluço, o Carluço. Eu falei para o pastor, eu estava só me abastecendo ali. Me abastecendo. E muito forte, irmão. Muito forte. Então, eu estava ali concentrado ali e não sem querer perder nada. Nada. Aleluia. Entra por aqui e fica aqui. Entra por aqui e fica aqui. Vem daqui e fica aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amados, eu quero dividir com os irmãos aqui a palavra do Senhor do livro de Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 10. Pode ficar sentado, amados. Pode ficar sentado. Aleluia. Eu quero agradecer também perante a igreja, os irmãos que foram conosco, cooperar conosco ali na vigília que nós tivemos ali na igreja nossa, na qual nós congregamos. A gente ficou feliz, o pastor Natal também contente pela múltipla cooperação dos irmãos. O assunto hoje é palpitante. Eu tive marcando alguma coisa referente à missão. Eu estava observando sobre a Síria. A gente, quando chega acima dos 40 anos de idade, irmãos, a gente vai perdendo o vigor, vai perdendo até a visão. E eu tive notando aqui alguns versículos em letra graúda. Aleluia. E eu quero pedir com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 10. A missão dos 70 é o título. Diz assim, Lucas 10, versículo 1, diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. O versículo 2 da igreja, por favor. Pastor. Grande em verdade a seara, mas vocês são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie eles para a sua seara. Ide. É uma ordem imperativa. Ide. Eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salteis pelo caminho. Quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não voltará para vós. 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e vos receberem, comendo o que vos oferecerem. O 9, outra ordem: curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Agora vou pular para o versículo de número 17, que diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Vou lá para o versículo 18. E disse Jesus: eu vi a Satanás cair como raio do céu. Vou ler o 20. Mas não vos alegrei porque os espíritos imundos vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é que parte o coração. Aleluia. Nós temos aqui, irmãos, a missão em Samaria. Missão em Samaria. Jesus mandou o discípulo de 2 em 2. Se vocês observarem o versículo primeiro, aonde ele havia de ir. Ele mandou de 2 em 2, porque a Bíblia diz que melhor 2 do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se um fraqueja, o outro levanta, rapaz, aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que foram de 2 em 2. Ele diz a Bíblia, irmãos, que quando eles começaram a fazer a missão, alguma coisa começava a acontecer. Pessoas endemoniadas, pessoas opressas pelo inimigo, começavam a ser libertas pelo poder que os apóstolos tinham, aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero falar um relato aqui, irmãos. Hoje, nós temos a Síria, irmão, o país da Síria hoje. A pastora Liane me falou sobre a Síria. Eu estive observando sobre a Síria. Existe hoje, nos dias atuais, segundo uma organização cristã, existem 2 milhões
e 300 mil cristãos que estão na Síria, aleluia, sofrendo perseguição, aleluia, por motivo daquele regime, aleluia, ditatorial de Bashar al-Assad, estão ali sofrendo. Você sabe uma coisa? Lá não é moleza não, existe 2.300.000 cristãos sofrendo, aleluia, duramente na Síria no dia de hoje, sem remédio, sem leite, sem nada, e o pão que tem é muito caro. Nós vemos aqui que Jesus manda, aleluia, discípulos de 2 em 2 missão em Samaria. Quando nós olhamos a história de Samaritano, nunca se dava com o judeu. A primeira, aleluia, uma das missões de Jesus Cristo foi quando ele sentou ali no poço e disse: mulher, aleluia, ele pediu água para a mulher, ele disse: mas sendo tu judeu, tu pedes a mim, aleluia, água, sendo tu judeu, sendo eu samaritana, porque o judeu não se dava com o samaritano desde quando o reino de Israel foi dividido. Porque existiu na história de Israel 3 períodos do reino que estava forte: reino de Saul 40 anos, reino de Davi 40 anos, aleluia, reino de Salomão 40 anos, chama-se os 120 anos do Reino Unido, aleluia. Mas quando Roboão começa a pecar contra Deus, o reino começa a ser dividido, aleluia. Chamado-se Reino do Norte, reinando sobre 10 tribos. Reino do Sul, chamado tribo de Benjamim, Judá. Reino do Sul, o que acontece? Começou a divisão, mas a missão tinha que ser feita, irmãos, aleluia. Os samaritanos vieram lá da descendência de judeu, misturado com o povo que vem da Babilônia. Era um povo misturado de judeu com outras nacionalidades. Mas vamos deixar para lá, irmãos, aleluia. A missão tem que ser feita. Como Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo de número 10, vejamos o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, ele é muito preocupado com missão, porque ele nasceu também da ordem missionária, aleluia. No livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo de número, aleluia, 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele em que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, em nome de Jesus, que nós temos que pregar sim, porque se nós não pregarmos, ninguém vai ter fé. Se a igreja não se levantar, se nós obreiros, pastores, irmão, se nós não se pormos de pé, ninguém vai ser edificado. Se nós não enviarmos, ninguém vai, aleluia. E como vão ter fé? Se não enviar, se não pregar, não vai ter fé. O que produz a fé, amados irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra, nada mais do que a palavra, nada mais do que a palavra, é a palavra que produz o efeito, é a palavra que produz o poder, aleluia. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, irmãos, aleluia. Quando ele estava lá no barco do livro de Lucas capítulo 5, ele estava pregando na missão lá de Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. Ele sentou no barco, tinha vários barcos lá, 2 barcos, mas o barco que ele se prontificou foi o barco de Pedro, aleluia. E para que ele disse: olha, Pedro, vocês não pegaram mais, não, Senhor, passamos alta noite, Senhor, pescando e nada apanhamos. Jesus estava no barco de Pedro, e para Pedro ele dirigiu a palavra, aleluia. Pedro lançou a rede para a direita, aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro lançou a rede, disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede é a palavra, irmãos, joga a evangeliza, tem que haver evangelismo, tem que haver rede estirada, não importa a rede, não é no chão, rede encostada não produz peixe, rede encostada não, peixe não será piscado lá na praia, aleluia. Jesus disse: Pedro, lança a rede. Ele estava em cima do barco de Pedro. Pode ver lá o texto, Lucas 5. Sentou no barco de Pedro, e para Pedro dirigiu a palavra. Meu irmão Aurélio, tinha muita gente sim, mas era para Pedro. Era para Pedro. Quem é o Pedro dessa noite? A palavra é para tu que não gosta de evangelizar. A palavra é para tu que não gosta de pregar. A palavra é para tu que não gosta de fazer a obra. Olha, pastor, é tua, sai choqueira, aleluia. Sai ferrucha, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, irmãos. Quando eu olho para a história de Martinho Lutero, eu me corto o coração, aleluia. A igreja romana nunca esperava que no ano de 1483 iria nascer dentro do Império Cristão Romano uma pessoa para pisar, aleluia, e fazer a obra do Senhor. Ele nasceu ali, irmãos, criado na doutrina cristã, aleluia, de forma romana. E diz a história que quando Martinho Lutero desceu para a biblioteca e começou a examinar a palavra do Senhor, a história diz que quanto mais ele lia a palavra, mais o Espírito Santo lhe enchia, mais lhe enchia. É o que vai te encher a alma, irmão, é a palavra de Deus, irmão. Nada mais do que a palavra vai te encher, aleluia. Diz a história, irmãos, ele lendo a palavra, o Espírito
Santo foi me enchendo. Quando ele chega, ele converte essa palavra. Ele diz: a partir de hoje, irei colocar na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que eu sou contra, eu sou a favor. Isso, as 95 teses, é desafiando o Império Papal. Pois lá em 95 teses, irmão, sabe o que aconteceu? Anos depois, irmão, houve a reforma protestante. E graças à reforma de me encher do Espírito Santo, precisamos de homem que se levante, precisamos de mulher que se levante, irmão, se levante e faça a obra. Se levante e faça a obra. O teu esposo não quer que tu quer. O teu esposo não quer que tu quer, irmão, aleluia. Tua mulher não quer que tu quer. Tu não quer, eu quero, nós queremos, aleluia. Oh, Espírito Santo da glória. Vejamos, irmãos, em Atos capítulo 8, perseguição acirrada. O chicote já tinha comido solto lá em Jerusalém. Filipe desce para Samaria. De novo Samaria na história. Aleluia. Atos capítulo 8, quando Filipe desce para Samaria, fazendo missão e usando a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Não existe missão sem a palavra. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 8. E o versículo de número, aleluia, versículo número 8 em diante diz assim: a palavra do Senhor nosso Deus. E havia grande alegria naquela cidade, aleluia. O versículo 7 diz assim: os espíritos imundos saíam de muitos, os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O chicote estava cobrindo solto lá em Jerusalém, e Filipe foi justamente para a cidade de Samaria. Quando Filipe começa a pregar a palavra em Samaria, sabe o que acontece? Os coxos eram curados, demônios saíram das pessoas começaram a ser libertas. Sabe o que é isso? São os efeitos que a palavra de Deus produz, irmão. Se não houver a palavra, não tem missão. Missão tem que ter a palavra de Deus envolvida. Eu invoco, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bem amados, para por aí. Chamaram o reforço. Pedro e João. Quando Pedro e João chegam na cidade de Samaria, os samaritanos, quando Pedro começa a orar pelos samaritanos em Atos capítulo 9, a Bíblia diz, irmãos, que o samaritano começa a receber, sabe o quê? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Oh, aleluia, as evidências causadoras da palavra. Lição com palavra tem língua estranha. Lição com palavra tem língua estranha, irmãos, aleluia. E quando Pedro e João começam a orar, as pessoas começam a receber o dom do Espírito Santo. E se levantam um endemoniado chamando Simão, disse: eu quero comprar este dom, eu quero este dom. Pedro disse: o teu dinheiro para o inferno. Dom de Deus não se compra. Dom de Deus é com joelho. Dom de Deus é com joelho. Dom de Deus é com joelho. Aleluia. Tem que haver joelho. Tem que haver joelho na história. Aleluia. Queremos dois? Sim. Mas há um preço e um custo a você e nós pagamos. Aleluia. Queremos ser usados? Maravilha. Mas há um preço justo para ter esse retorno do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amados, vocês já viram que quando Pedro e João começaram a orar, os samaritanos começaram a receber batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo fazia missão no capítulo 19 de Efésios, de Atos dos Apóstolos. Paulo chega lá na cidade de Éfeso e estava lá, irmãos, tinha que fazer missão. Quando Paulo chega lá, irmãos, havia 12 homens, Atos 1, versículo 1 a 7. Havia 12 homens lá que tinham só batizado no Espírito, só tinha sido batizado no batismo de João. Paulo disse: espera aí, em que batismo sois batizados? Ele só conheceu o batismo de João. Paulo, fazendo missão, começou a pôr a mão sobre a cabeça deles. Sabe o que aconteceu, missionário, irmãos? Receberam o batismo do Espírito Santo com evidência de falar língua estranha. Língua estranha na história, aleluia. Missão, tem que haver língua estranha na missão, irmão. Busque um dom de língua estranha. Missão com língua estranha é poderosa, é bom, é gostoso, aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Pedro fazendo missão também. Atos 10, 45 a 47. Atos 10 e 1. Cornélio, italiano, falava bambinho. De tanto orar e buscar e dar esmola ao Senhor, dar esmola e ajudar as pessoas. O anjo aparece para ele, esmola, chamado Pedro e Jope. Pedro veio. Pedro resmungou porque Pedro era judeu, e judeu que pregava a circuncisão como tem que se circuncidar, uma ordem que está na família de Abraão. Quando Pedro chega lá e diz: mas rapaz, Senhor, que é isso? Vai lá. A
Aquele Cornélio lá era o centurião da corte italiana que havia sob o seu comando 100 soldados, mas que havia temência do Senhor no seu coração. E Atos 10, 45 ao 47 em diante, quando Pedro começa a pregar a palavra para a casa de Cornélio, sabe o que aconteceu, irmão? O batismo do Espírito Santo viera sobre o povo da Itália, e todos ficaram nadando no Espírito Santo do Senhor. Tem que haver a palavra e não a história, irmãos, aleluia. Você pode dizer, Morena, eu não tenho nem o costume da palavra, vai ter a partir de hoje. Aleluia. A partir de hoje, eu profetizo pela fé. A tua preguiça de ler a palavra, a partir de hoje, o Espírito Santo vai pôr no teu coração o desejo ardente de conhecer a profundeza da palavra, porque é ela que vai dinamitar o mundo, aleluia. Falamos de missão. Às vezes nós só falamos de José do Egito. Vou falar diferente. Vou falar do missionário copeiro de José, copeiro do faraó, que foi um missionário. Você sabe a história, copeiro e padeiro-chefe lá na prisão com José. José traduz o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morre, o copeiro vai para a corte do faraó. Mas antes dele, José não foi bobo. Quem tem o Espírito do Senhor não é bobo. Aleluia. Quem tem o Espírito do Senhor não é bobo. Paulo disse: o homem espiritual, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. A palavra que julga, aleluia. A humanidade não, a palavra que julga, aleluia. Glória ao nome do Senhor da glória. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava lá, que ele chega na presença do faraó, a hora que o faraó consegue, sonha e não consegue traduzir. Sabe quem foi o missionário? O missionário que foi lá para levar José. O missionário foi aquele lá, o copeiro lá, irmãos, que antes viu o faraó. Nós falamos tanto de José, mas esquecemos do missionário copeiro do faraó. Quando o copeiro chega lá, diz: olha, na prisão tem um hebreu, e quando estávamos presos, eu e o nosso meu amigo, ele traduzira o sonho, e ambas as interpretações bateu, deu certo. A Bíblia diz que o faraó disse: vai lá e vou deixar esse rapaz. Quando chegou lá, o costume judaico é descer, deixava para crescer. Quando chegou lá, o chefe disse: olha, manda tirar a barba, tira a barba e só, porque os egípcios não aceitam a pessoa na frente, perante ele, barbudo. É o costume egípcio, rapaz, pega o pelo, a pedra. E quando aquele jovem judeu chega lá, traduz o sonho. Sabe quem foi o missionário ali? O missionário foi o copeiro, irmão. A pessoa que a gente nunca imagina é que Deus vai levantar para usar. É a pessoa que a gente nunca imagina é que Deus vai levantar para usar. É aquele que a gente olha e diz: esse não vai, esse não vai, esse não vai, esse não vai nada. É esse que Deus conta, é esse que Deus conta, é esse que Deus conta, é esse que Deus conta da sua onda. Eu não sei quando nos vamos para não, irmão, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei esse dia triste. E toda a minha vida, a pastora Eliane sabe de quais salteado. Ela conheceu até que eu tinha cabelo. E há uns 3 anos atrás, no meu sofá, que só senta eu, sentou o visitante, que pode sair, não Jesus. Eu só fazia rancego lá e fico com as perninhas para cima, igual uma lagartixa. Eu estava lá 3 anos atrás, essa mulher chegou lá e eu com as perninhas para cima. Ela chegou e disse: quer ir para o inferno? Eu falei: rapaz, não. Quem vai te apresentar lá no céu? Eu falei: eu? Levanta e faz a obra. Ela me deu uma catucada, irmão, que saiu faísca. Levanta e faz a obra, porque muitos estão indo para o inferno e cachimbo a ser. Levanta e faz a obra. Na mesma hora, que sabe o que aconteceu comigo? Igual aconteceu com o Recife, no capítulo 45 de Isaías: o Espírito do Senhor me desperta, desperta, homem, aleluia. Oh, aleluia. Tem que haver um choque, irmãos. Tem que haver um choque, irmão, aleluia. Irmão, em nome de Jesus Cristo, faça a obra, meu irmão. Seja missionário na tua casa, no teu bairro, aleluia. Onde quer que pisar na ponta do pé, aleluia. Missionária Raabe. Aí, irmão, peraí. A missionária prostituta. Está na Bíblia. Quando os espias invadem lá, ela vai para os espias. Mas Josué disse: olha, quando for invadir a cidade de Jericó, a mulher, tu pinturas na tua janela há uma fita de cor vermelha. Já estava simbolizando lá o sangue de Jesus que estava estampado. Na nossa vida tem que ter a marca da cor do sangue, a marca escarlate do sangue tem que estar na nossa vida, irmão. Se a gente não tiver a marca do sangue, a gente perde batalha. Mas em nome de Jesus nós somos banhados no sangue, estamos debaixo do sangue. Raabe não imaginaria que aquela cor escarlate lá simbolizaria o sangue de Jesus Cristo. Quando você lê Mateus capítulo 1, sabe o que está na história de Jesus? A
Bíblia diz no capítulo 6 do livro de Josué, versículo 17 e o versículo 26, que quando invadiram a cidade de Jericó, Raabe foi salva e foi missionária dentro da sua casa. Tem crente que não consegue ser missionário nem dentro da sua casa. Irmão, em nome de Jesus, começa a missão a partir de dentro da tua casa. O teu irmão recado, você vai ganhar ele. Ganha com testemunho, irmão. Ganha com o irmão, teu parente com testemunho. Porque o Espírito Santo de Deus irá fazer coisas tremendas através do teu, do meu testemunho dentro da nossa família, da nossa parentela. Vamos orar e vamos ter que nos segurar e dizer: realmente ele é cheio do Espírito do Senhor. Há muitos anos atrás, um missionário chamado Adonias Judson, aquele homem, ele teve uma visão de fazer missão na Birmânia. E lá era onde Chicote estava comendo solto na Birmânia. E que quando aquele homem chega na Birmânia, pega aquele homem, um país comunista, põe na prisão, prega ali a Bíblia, toca fogo, colocaram ele na corrente lá e começaram a torturar ele. E a única palavra que ele dizia: ó Senhor Jesus, salva minha alma e minha família. E diz a história que quanto mais ajudava de Adonias Judson, mais ele implorava o nome do Senhor. A sua mulher teve licença daquele grande homem de visitá-lo. Que quando a mulher foi visitá-lo, o Espírito Santo diz: minha serva, põe a minha palavra dentro do travesseiro, porque o que eu irei fazer na prisão vai ser coisa tremenda. Que quando a sua esposa corre no pescoço de morte, pôs a Bíblia dentro do travesseiro, e que chega lá o próprio guarda diz: pode entrar, pode entrar. Não imaginaria que a Bíblia estava lá, sabe acontecendo? Dentro da prisão, ganhou todo mundo para Jesus. Sabe o que é isso? Joelho, oração e determinação. E não se afroche, irmão, em nome de Jesus. Não vamos se afastar, irmão. Vamos se levantar, vamos se levantar, vamos se levantar e fazer a obra. Se levante, pastor, se levante, irmão, se levante e faça a obra, aleluia. Aleluia. Eu observava também, irmãos, na Inglaterra, volta de um ano de 1428, 29 por aí, um homem chamado William Tyndale pegou, criado dentro do Império Católico Romano, dentro da doutrina cristã católica, lado a lado com aquele papa daquele tempo. A história diz que ele, como homem conhecedor da letra, inteligente, pregou a Bíblia, começou a traduzir o Novo Testamento para toda a Inglaterra. E ele disse uma palavra: a Bíblia é somente para os papas, mas a partir de hoje até um homem lavrador conhecerá a palavra do Rei Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu, irmão? A história diz que pegaram aquele homem e colocaram dentro da fornalha, queimou-se as Bíblias que ele tinha traduzido. E o fogo estava queimando ali. E aquele homem da Inquisição falou a seguinte palavra: William Tyndale nega Jesus. Ele falou: jamais eu negarei a Jesus Cristo. E diz a história que quando ele estava queimando, o homem disse, aquele inquisidor disse o seguinte: William Tyndale, mesmo queimando, diga as outras palavras, que o Senhor Deus abre os olhos do rei da Inglaterra. Você sabe que é o rei regente naquele ano? A história diz que era o rei Henrique VIII. O Henrique VIII estava lá no Império Laios, mandando. Sabe o que aconteceu? Ele quebra a aliança com a igreja católica e funda a igreja anglicana lá. E não sabe o que acontece? E liberou as Bíblias que ele tinha queimado antes. Os inquisidores tinham queimado as Bíblias de William Tyndale. Aquele homem rei liberou todas as Bíblias. Sabe disso? Deus escuta a ação na missão. Na missão tem que haver ação. Na missão tem que haver palavra. Na missão tem que haver vigilância. Tem que haver perseverança. Deus não gosta de missionários frouxos, molenga, desanimados. Não! Gideão foi para fazer missão, porque os midianitas lá em Juízes 6 estavam invadindo. Midianita, Amonitas, o povo do Oriente estava acabando com as plantações de Israel. E pensava que o missionário fazer missão para libertar o povo de Israel daquela opressão midianita. Sabe quem foi que levantou? Gideão, com 32 mil homens. O Senhor disse: é demais, Gideão. Não. Igreja com pouca gente, a vitória vem do mesmo jeito. Vem do mesmo jeito, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, irmão. Eu falei para o meu pastor Natal hoje: pastor Natal, vamos ter que se levantar e dinamitar o Miguel Paga. Não põe de cabeça para baixo, já está de cabeça para baixo. Vamos pegar e pôr de cabeça para cima, fazer culto à língua em nome de Jesus Cristo. Tem que haver um movimento, irmãos, aleluia, para que haja um despertamento espiritual. A história diz que Gideão foi lá e venceu, sabe quantas pessoas? Com 300 homens que bebiam água como lâmpada, aleluia. Daniel fazendo missão na Babilônia.
no capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo 20, a Bíblia diz que Daniel foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os magos da Babilônia. Maravilha! Começou bem. A Bíblia diz no capítulo 2 de Daniel que o rei Nabucodonosor sonhou um sonho, mas não sabia o que tinha sonhado. Como é que pode? Irmão Carlos, o sonho eu vou ter que saber o que ele sonhou. O rei Nabucodonosor sonhou, meu amado, e não sabia o que tinha sonhado. E disse: quem não descobriu o sonho que eu sonhei, e a sua interpretação será morto. E a Bíblia diz que Daniel estava incluso na lista de quem ia morrer, porque ele já considerava um sábio da Babilônia. O seu nome já estava timbrado lá na parede da Babilônia. Daniel, Belsazar, também é sábio. Então ele estava declinado, estava autorizado a morrer também. Sabe, Daniel disse: não, peraí, não. Quem põe em Deus a confiança não será envergonhado, irmão. Irmão, em nome de Jesus, para de resmungar. Não pare de resmungar e não volte para trás. Mas o alvo é para o norte, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor revelou para Daniel tudo o que ele tinha sonhado, toda a estátua, a cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadris, aleluia, de bronze, perna, aleluia, de ferro, pés de metade de barro e metade de ferro. Sabe o que é isso? O Senhor Deus revelou para Daniel até mesmo a estátua e a sua medição de 60 côvados de comprimento com 6 de largura, porque 60 é, segundo a mitologia babilônica, é o Deus maior da Babilônia, e o número 6 é os deuses menores da Babilônia. Aleluia, que é isso? Daniel, cheio do Espírito Santo, foi lá e implorou o Deus do céu, e o Deus do céu respondeu. Ele sabe o que é isso? Missão tem que haver oração, missão sem oração não vai adiante, aleluia. Missão é coração, é crente oxigenado. Crente que faz missão, coração, ele está se oxigenando. Você é um exemplo. Foi provado cientificamente que quando o crente está de joelho, até oxigênio sobe para o cérebro, irmão. O que é isso? Faz com que o seu cérebro se desenvolva com mais facilidade, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Como nós vemos no capítulo 5 de Daniel, Daniel foi levantado no capítulo 2, no versículo 45 a 47, quando ele traduz o sonho para Nabucodonosor. Sabe o que Nabucodonosor fez? Foi e lhe trouxe perfumes suaves. Na segunda tradução, quando ele traz perfume para Daniel, ele está endeusando a Daniel como se fosse um Deus. E Daniel disse, não foi pouco, Daniel disse: o Deus revelador dos mistérios mostrou tudo. Irmão, não queira exaltação para você. Não queira exaltação para você. Deus está te usando, meu filho. Baixa a crista. Deus está te usando, meu filho. Baixa a crista, porque o poder de Deus vir aí. Baixa a crista, meu hebreu. Baixa a crista, meu irmão. Quanto mais o Deus está te usando, baixa a crista, porque vai vir uma chuva de poder aí sobre crente humilde, A Bíblia diz que durante o império de Nabucodonosor estava Daniel. Assim então-se Belsazar, estava Daniel. E no capítulo 7 de Daniel chegou Dário, estava Daniel. No capítulo 1 e 20 de Daniel estava o Recife, estava Daniel. Moveu-se os reis da Babilônia. Daniel estava no seu posto. O homem fiel permanecerá, irmão. O missionário fiel permanecerá. Agora existem os missionários que vai para outros países aí, e quando vê uma mulher bonita lá, irmão, já começa a pensar em adulterar. Jeová não está com camarada desse não, meu irmão. Vai para outro país ali e já vai com intenção de arrumar outra mulher. Aleluia. Jeová não vai usar um camarada desse. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando Daniel estava na Babilônia, ele prosperou tremendamente, e os seus companheiros. Nabucodonosor teve que ouvir um missionário da Babilônia. A história diz que Daniel, no capítulo 1 e 20 de Daniel, quando o rei Ciro assume o poder, no capítulo 45 de Isaías, o Senhor tinha falado para Isaías: Ciro é ungido. Ele estava falando o Messias, porque estava no hebraico. Quando o sacerdote lê para Ciro a profecia lá de Isaías, que foi escrita há mais de 150 anos, o rei Ciro ficou abismado. Como que pode? Isso aqui é respeito a mim? E quando o escritor Esdras, o escriba, no capítulo lá do livro de Esdras, o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 do livro de Esdras?
A Bíblia diz que quando o Ciro senta no trono, porque a história diz, irmãos, que o rei Dário, os gregos mataram o rei Dário. Depois, porque a história diz que era Dário e Ciro. A história diz que Ciro era tio do rei Dário. E quando Dário morre perante os gregos e que assume Ciro, a primeira coisa que Ciro faz é essa que eu vou ler para os irmãos aqui, no livro de Esdras, no capítulo 1 do livro de Esdras. Diz a Bíblia, irmãos, a seguinte palavra: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, assim que Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reis da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. O seguinte, resumindo, a Bíblia diz que ele começou a editar uma lei dizendo: eu quero que vá embora os judeus, eu quero que reedifique o templo, eu quero que ajude o templo. Você sabe quantos eram os ingredientes, o tecido do templo? Era 5.400, a história diz que era 5.400 todos os utensílios, lá de Daniel capítulo 5. Quando o Ciro assumiu o reinado, que ele disse, ele liberou os judeus e disse: levai também os utensílios da casa do Deus de vocês. Levai, levai, levai. Sabe o que é isso? Quem toca em coisa impura, quem toca em coisa santa e impura, morre. Não fazemos a obra do Senhor de qualquer jeito, porque a gente pode morrer espiritualmente no campo de batalha, fora do tempo e antes do tempo, aleluia. Mas quem faz a obra do Senhor com prudência, vigiando daqui e de acolá, com olhar por vários ângulos, se defendendo, Deus vai usar muito. A Bíblia diz que quando o Ciro assume o poder, o que ele vai? Libera o povo, autentica a libertação do povo. Mas antes disso, na Babilônia, Daniel, nas 70 semanas, ele faz uma oração, questionando: Senhor, já foi-se o tempo, venceu o prazo, já chegou o prazo de 70 anos, o povo ainda está aqui ainda. Mas sabe por que o Senhor não libertou no período do reinado do capítulo 6 de Daniel? Abre um parênteses. Daniel começou como escravo. Capítulo 2, tornou como governador. No capítulo 6, ele já passa. No capítulo 5, ele já passa para ser o terceiro presidente. Quando o rei Beltesazar viu escrever lá: Mené, que é o Parsim, pesado foi achado o teu reino em falha e foi dividido. A história diz que naquele momento o exército da Grécia, comandado por Alexandre o Grande, aquele leopardo de 4 cabeças. O que simboliza o leopardo? O leopardo, segundo a escatologia, simboliza o Alexandre o Grande. E as 4 cabeças? Os seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 cabeças simbolizam os 4 generais de Alexandre, que iriam morrer por 33 anos e iriam assumir os 4 generais dele. O que acontece? Mas Daniel estava no reino e permaneceu fiel. No capítulo 6, versículo em diante, a Bíblia diz que os próprios babilônicos formaram a lei para pregar Daniel. Sabe o que é isso, irmão? Os babilônicos ficaram com inveja de Daniel, porque um estrangeiro estava sendo exaltado. Se a tua irmã está sendo exaltada, irmão, ore por ela. Se o teu irmão está sendo exaltado, ore por ele, porque sobre ele vai ter uma cobrança tremenda. Se a tua irmã está sendo levantada, irmão, não machuca a tua irmã não, porque a Bíblia diz, irmãos, em todo o tempo de Sansão nunca matou o israelita. Sansão só feria filisteu. O crente não deve matar outro crente, mas temos que matar as obras do inimigo e tirar as almas, que é os bens das carnes do inimigo. Os bens que o Senhor fala é as almas, nós temos que lutar contra ele, tirar as almas, que é os bens, almas é os bens, aleluia. As almas é os bens. As almas é os bens. Acabou já. Deus precisava de usar um homem de um olho baixo na Inglaterra. A história diz de Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody era um sapateiro que toda vez o poder da palavra, olha o efeito que causa. Todas as vezes que aquele professor de escola dominical chamado Edward Skimball passava diante da sapataria de Moody, o Espírito Santo dizia: Edward, fala para Moody, prega para Moody. E muitas vezes aquele homem rejeitou. Uma certa feita, irmãos, ele entrando lá, Edward Skimball pôs a mão nas costas de Moody e disse a seguinte palavra: Moody, hoje é o teu dia, vamos para Jesus. Ele olhou, deixou o sapato e disse: hoje eu irei.
hoje eu irei. Sabe o que acontece? Porque a palavra foi pregada. Se nós temos uma pessoa não falando de Jesus para ele não vai produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Se não pregarmos, não haverá fé. Irmão, pastores, envie obreiros, faça com obreiro, levante obreiro, levante irmãos. Aqueles que não é capacitado, o Senhor vai capacitar. Como dar espaço para o obreiro? Porque o obreiro que nós geramos hoje, ele poderá ser um grande homem Deus no amanhã, aleluia. Mas no Brasil tem uma coisa, irmão, eu lamento muito dizer que no Brasil, não digam meramente aos pastores aqui, mas no Brasil existe uma inveja, meu pastor, nos altares infernal. Se Deus começa a levantar ele, não diga o pastor dele, estou usando ele como base. No Brasil temos isso, irmãos e pastores, não pode se achar, não, fica à vontade. Se Deus começa a levantar um altar aqui, no Brasil tem a mania de fazer sentar. Porque acha que é para ser usado somente os que estão na tribuna. Deus usa que Ele quer, na maneira que Ele quer. O poder é dele, a glória é dele, o Espírito Santo é do Senhor, aleluia. Eu lamento muito no nosso Brasil, no Iraque, dados atuais, dados de ontem. Daqui a 5 anos no Iraque, não haverá mais cristãos, segundo aquela grande mulher de Portugal, a senhora Catarina, uma grande mulher da associação de Portugal. Ela disse que daqui a 5 anos, do jeito que vai no Iraque, não haverá mais um cristão daqui a 5 anos. Estão varrendo os cristãos no Iraque, irmão. Estão decepando o Estado Islâmico, está acabando com os cristãos no Iraque. Enquanto isso, nós brasileiros, pastores brasileiros, temos uma legislação. Se você que lê a Constituição, pega a sua Constituição lá e lê o artigo 5º lá, o artigo 5º da Constituição, do inciso 1 em diante, está escrito assim: liberdade de pensamento é livre. E se você ver o Código Penal brasileiro, está escrito lá, no artigo 208 do Código Penal, aleluia, está escrito a seguinte frase: aquele que esclarecer de alguém publicamente, como motivo de fé, crença e religião, ou impedir culto, ou que lhe impedir culto, cadeia. E nós pastores estamos de braço cruzado. Estamos brigando, irmão, não falo os irmãos, mas nós pastores do Brasil, estamos brigando por posição. Desculpe, irmão, ser verdadeiro. Estamos no Brasil, nós pastores, brigando por posição. Quem prega melhor, quem é o melhor, quem é mais usado, quem é mais profeta do Senhor. E as almas indo para o inferno de castigo, acesso. E nós com o braço cruzado, irmão, aleluia. Oh, meu Deus, desperta, Senhor, assim como falou, aleluia, aquele William Timber. Senhor, desperta os pastores brasileiros e abre o coração para fazer missões, evangelismo, culto em público, aleluia. 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 Eu me lembro, irmãos, que há 10 anos atrás, eu fui convidado para pegar uma igrejinha desse tamanho. O altar só tinha 2 cadeiras, do pastor e da mulher do pastor, lá em São Mateus. Igreja bem fininha, um poder. Acabou a pregação, fiz o apelo. Veio o irmãozinho lá do sul, você sabe, né, essa história, né? Fiquei sabendo uma semana agora, fiquei sabendo agora. O irmãozinho lá do fundo da igreja veio. Orei por ele, eu mesmo, vou ser sincero, julguei que não ia dar em nada. Porque às vezes a gente olha pelos olhos carnais e julgamos, já damos o decreto na hora. Julgamos errado, porque é do Senhor, é as almas, aleluia. Todas as almas são minhas. Julgamos a lei, damos o veredito na hora. Aquela pessoa se converteu. Recebi a ligação, não foi, Emerson? Sabe o que aquela pessoa, aquele jovem é hoje? Pastor, cheio do Espírito Santo, bacharel, doutorado em teologia, bênção pura, e quer me conhecer. Mas o que é isso? É o efeito da palavra, meu filho. O efeito da palavra. Pode ser uma pessoa em todo, sem nenhum conhecimento, mas se usar essa ferramenta aqui, ela produz efeito incalculável, aleluia. Incalculável, louvado é o nome do Senhor da glória, aleluia. Vou terminar agora, irmãos, aleluia. Irmãos, nós sabemos que no Irã também não é fácil. O que eu estou falando para os irmãos aqui a respeito desses países é dados atuais de ontem. No Irã, pegaram um pastor fazendo um culto lá. E eu notei até o nome dele aqui, o nome dele é árabe. E esse pastor, ele é filho de americano com pessoas do Irã. E pegaram aquele pastor e deixaram ele preso, irmãos. Sofrendo no Irã.
E aquele torturador chegou lá para aquele pastor Saed Abini, e falou dentro da prisão: negue-se Jesus Cristo e tu sairás livre até com dinheiro. Sabe o que ele falou? Morro queimado, mas não nega Jesus Cristo. Morro queimado, mas não nega Jesus Cristo. Ficaram sabendo nos Estados Unidos, ele está livre. E tem muitos crentes no Brasil com toda a liberdade de expressão para fazer culto, irmão, e não faz nada, irmão, em nome de Jesus. O Senhor vai despertar, irmão, aleluia. Vai despertar, louvado o nome do Senhor da glória, aleluia. Vou acabar agora em nome de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 14, vou acabar agora, é 9h30, acabo já. Paulo pregando, fazendo missão em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, ele pregando só para mulheres, culto das irmãs. Ele pregando a palavra lá, pregando a palavra. E tinha uma mulher chamada Lídia vendendo púrpura. O que é púrpura? Púrpura, irmãos, era um tipo de roupa que os saduceus usavam. Era uma roupa da cor de púrpura que era destinada aos sacerdotes, aos saduceus, da linhagem sacerdotal. E aquela mulher vendendo púrpura ali, irmãos, e ela ouvindo a palavra. Você sabe o que aconteceu ali de imediato? Não? Ela chegou e creu em Jesus na hora e foi batizada, ela e a sua casa. Missão tem que haver a palavra de Deus. Por ouvir a palavra que Paulo pregara, ela creu em Jesus Cristo e recebeu o batismo. E o batismo, ela e sua família, o que é isso? Missão com a palavra, ela produz o efeito. Missão com a palavra de Deus produz o efeito. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uso dessa palavra, vamos fazer uso dessa palavra, porque missão sem palavra é carro sem combustível, missão sem palavra é carro sem pneu, missão tem que haver palavra, missão tem que ter fogo do Espírito do Senhor, aleluia. Glória a Deus. No capítulo 3 de Jonas, pela segunda vez vi a palavra do Senhor para Jonas. Jonas, vai para Nínive. Segunda vez. Quando o crente não quer ir por vontade, Deus usa um argumento para levar ele para fazer a obra. Em Atos 9, o Senhor apareceu para Saulo e disse: Saulo, tu és importante para mim. Saulo não aceitou Jesus, ele foi à força. O Senhor disse: Saulo, tu serás um vaso precioso para mim. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou para ele lá em Atos 9, versículo 15 em diante: e tu serás um vaso precioso para mim, para levar a minha palavra perante os gentios. Gentios. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava falando que quando ele chegasse perante os apóstolos não iam ser nele como apóstolo. Que quando ele chega perante os apóstolos, que ele se apresenta como apóstolo, os judeus dizem: não, você não é apóstolo, não. Você não está com Jesus e nem com meu povo com Jesus. Não. Porque a profecia era que ele seria apóstolo dos gentios. O que acontece através de Paulo ser apóstolo dos gentios, hoje nós temos a palavra do Senhor. Você sabe que esses gentios aqui que o Senhor fala, é nós. Nós somos os gentios, nós somos o filho pródigo. Nós somos o filho pródigo. Jesus disse, aleluia, que nós somos o filho pródigo. O que é o filho pródigo? É aquele filho que foi gastar os bens lá fora com as mulheres, com as devassidões da vida e voltou novamente. Nós somos o povo, aquele filho pródigo. O povo gentil é o filho pródigo. E o filho mais velho é o povo judeu, porque foi para ele a salvação, mas eles rejeitaram. Então o filho pródigo é nós, irmão. Você como filho pródigo e judeu, e você gentil, vamos abraçar isso, vamos fazer a missão, porque nós somos os gentios escolhidos pelo Senhor. A Bíblia diz que quando Paulo foi fazer a obra do Senhor, ela disse: pois as mãos do Senhor veio, mas Senhor, ele é Saulo. Pôs a mão com medo, porque ele soube o que Saulo fez com Estevão. Aleluia. Deus não conta com medroso. Deus não conta com medroso. O teu medo vai embora hoje. O teu medo vai embora hoje. Você vai se pôr de pé e fazer a obra, meu filho, minha filha. Você vai pôr de pé e fazer a obra. O Senhor conta contigo. Esse medo tem de fazer a obra. Não, a partir de hoje ele vai embora. E tu vais fazer a obra com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Paulo se pôr de pé e fez a obra, a Bíblia diz que o perseguidor tornou a ser perseguido. Aleluia. Estás com medo da perseguição? Faça a obra. Faça a obra. Vou deixar. Você sabe por que o Senhor disse que Paulo seria chamado apóstolo dos gentios? Porque o nosso patriarca Abraão foi o primeiro gentio que o Senhor chamou, dos primeiros gentios que o Senhor chamou.
Ele virá da Mesopotâmia. Quando você vai traduzir Mesopotâmia aqui hoje, sabe o que é? Iraque. Iraque, irmão. O Senhor chamou Abraão lá do Iraque. Lá do Iraque. Deus chamou Ciro lá do Iraque. Em toda a Bíblia, a primeira pessoa gentil que o Senhor chama de ungido é Ciro, que é um gentil da Pérsia, que é o Irã. E Abraão veio lá do Iraque, lá da Mesopotâmia, de Ur. E quando o Senhor manda Paulo, ele lembra da promessa que ele fez para nós, povos gentios. Porque a salvação era só para os judeus, era só para os judeus. Nós estamos na bênção, irmão, estamos na bênção. Gentil desfrutando dos talentos, dos dons de Deus, irmão. Então nessa noite, faça a missão, faça a missão, faça a obra, faça a obra. Comecemos dentro de nossas casas. Comecemos dentro de nossas casas. Faz com que o teu filho, o teu irmão, o teu parente te veja com outro olhar. Que a missão vai começar lá dentro da tua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.